Gente, é muito legal, né? Você ouvir a história de novo. Eu nem estava lembrando que Abraão tinha se casado novamente, gente. Mas em Gênesis, né, 25, nós vemos que após a morte de Sara, Abraão se casou novamente, dessa vez com Quetura, e também lhe deu vários filhos. Contudo, né, toda essa herança foi dada a Isaque, como uma honra especial, por ele ser o seu filho da promessa. E Abraão sempre procurou deixar muito claro que ele era de certa forma especial. E o fato que é através de Isaac, Abraão teria sua descendência numerosa como as estrelas do céu. E o versículo 7 diz que Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice. E aí inicia, né, a história de Isaac. Da mesma forma que se revelou a Abraão, o Senhor Deus quer se revelar também a seu filho Isaac. E para isso, ele cria situações que o leve para perto de si. Assim como Sara, Rebeca também não conseguia gerar filhos. Contudo, Isaac sabia que havia uma promessa que começava em seu pai, passava por ele e se estendia até os seus descendentes. Crendo nisso, ao invés de se desesperar, né, ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor para abrir o útero de Rebeca, para que ela gerasse filhos gêmeos, para que ela gerasse filhos, né? E Deus deu filhos gêmeos para eles, que foram Esaú e Jacó. Enquanto eles cresciam, né, a preferência de Isaac era Esaú, o mais velho, e o de Rebeca era Jacó. E por ser o mais velho, Esaú tinha o direito à bênção da primogenitura, que consistia no direito à maior parte dos bens. Ô, Mayara, acabei esquecendo de você. Queria gravar, né? Está gravando? Ah, eu acabei, coloquei agora da parte que começou os comentários, eu coloquei, só não deu para colocar o áudio, mas Ah, tá tá. bom. Então, por ser o mais velho, Esaú ele tinha direito a uma bênção, né? Que se chamava primogenitura, né? Que consistia no direito à maior parte dos bens do pai. E a oportunidade também de liderar a família após a morte do pai. Além disso, havia a maior porção da bênção de Deus sobre o filho mais velho. E Esaú não demonstrava o menor respeito a isso, a ponto de, estando morrendo de fome, né? Sob um juramento, ele trocar o seu direito à primogenitura, por um ensopado de lentilhas. Então, praticamente, ele fez pouco caso desse direito, né? Direito a ser o filho mais velho, direito à primogenitura. Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. E não foi um negócio casual sem importância. Esaú ele tinha consciência do que ele estava fazendo. E mesmo assim ele não se importou. Então nós aprendemos aí com Esaú que precisamos pensar bem em nossas atitudes, né? Não devemos viver em prol do imediatismo. A satisfação a curto prazo, ele pode nos levar a cometer erros como o que ele fez, né? Ele seguir o caminho mais longo é normalmente a melhor escolha para quem deseja ser feliz em Deus. E ao contrário, ele serviu o caminho mais curto. Para matar a sua fome ali imediata, ele trocou o seu direito, né, o direito à primogenitura, por um ensopado de lentilhas. E aí, logo após, né, teve em Gênesis aí do 1 ao 10, teve a morte de Abraão, do 11 ao 18, a genealogia também de Ismael, que foi uma genealogia muito grande, né? Ismael teve muitos filhos e eram inimigos, né, dos filhos de Isaac. E Isaac deu, teve os filhos, né, o nascimento de Esaú e Jacó, e Esaú vende a primogenitura. Só isso aí no capítulo 25. Você quer comentar alguma coisa, Mayara?
Não, acho que nesse não. Só isso que você comentou no fim, né? Que é uma coisa que quando eu ouvi ontem esse capítulo, eu fiquei pensando sobre essa questão do imediatismo, né? Às vezes a gente, aqui essa parte da história de Esaú com Jacó, né? Ele por fome vendeu a primogenitura, tá certo, né? E então às vezes a gente quer uma coisa rápida, né? E não pensa no longo prazo. Então, acho que é um aprendizado muito legal aí dessa questão da gente pensar no longo prazo, né? Com Mas certeza. acho que é isso. Bora pro 26. Vamos lá nos 26, então. Capítulo 26. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens e os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: Ela era sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher. Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela. E você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano, Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: Vá embora de nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque.
Eles afirmavam que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. E aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram o seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Por que é que vocês vieram falar comigo se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você. E pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato. E cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso, até hoje, o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beere, e com Basemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Capítulo Pulou do 26 para o 31, foi. Então, vamos lá. Nesse capítulo 26, nós vimos que o início da peregrinação de Isaque, né? Aqui ele é o personagem principal, né, da continuidade da aliança de Deus com Abraão, que visa a criação da nação modelo, né, que começou lá atrás com Abraão. Então, por causa da escassez de alimento, Isaque e sua família se mudou para Gerar, onde habitavam os filisteus. E eles eram chefiados por Abimeleque, mas não mesmo que fez aliança com Abraão. Deve ser parente do outro Abimeleque, né? Com certeza um filho. E a Isaque, o Senhor Deus disse que ele não devia ir ao Egito, mas se estabelecer, né, no lugar que ele indicasse. Então, assim, nós vemos mais uma vez, né, a bondade de Deus, né, com a descendência de Abraão, porque Isaque
ele estava sendo fiel e também obedecendo a Deus. E Deus estava falando com ele, Deus era com ele também. E nós percebemos também o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, né? Se o seguirmos, seremos mais do que felizes. O Senhor, ele tem a visão geral da história, né? A sua onisciência, a sua onipotência, permite ver o contexto geral. Então, se seguirmos a sua orientação, nós viveremos de maneira plena. Então, foi o que aconteceu. Deus sabia do contexto geral da vida de Isaac, de Jacó. Ele já sabia o que iria acontecer. Então, ele estava, né, guiando ele e cuidando, né, nos mínimos detalhes. E Rebeca, ela era linda, né? E quando os habitantes de Gerar perguntaram a Isaac sobre ela, ele disse: é minha irmã. Assim como Abraão fez, né? Lá atrás, ele teve medo, né, que os habitantes daquele lugar o matassem para tomá-la à força. Fez a mesma coisa que Abraão fez com Sara. Falou para eles, os habitantes, que Rebeca era sua irmã. E provavelmente Isaac ouviu as histórias de seu pai e seguiu essa mesma estratégia, não confiou no Senhor. Então, percebendo com isso que os pais são agentes diretos de influência sobre os filhos, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Eu estou vendo isso até na faculdade mesmo, que nós somos guiados, né, pelo meio em que a gente vive, né, as experiências que a gente vive. A criança, quando nasce, eu estou estudando desenvolvimento humano, e aí a criança, quando nasce, ela carrega a hereditariedade, claro, né, mas ela também ela é guiada pelo meio. Então, o que acontece com ela na vida infantil, né, no seu desenvolvimento ali com a sua família, é o que vai determinar a sua vida, né, a sua história mesmo. Então, sob a bênção de Deus, os filisteus eles perceberam que Isaac era próspero em tudo o que ele fazia. Quando ele plantou e colheu a 100 por um, até que se tornou bem rico. E Isaac despertou inveja dos filisteus e eles começaram a boicotar a produtividade de Isaac, tapando seus poços. Então, vendo que o conflito estava prestes a acontecer, Abimeleque pediu que Isaac fosse embora. E foi o que Isaac fez, ele passou a habitar no vale de Gerar. Inicialmente, ele abriu os poços que Abraão havia cavado e encontrou água, o que gerou insatisfação dos pastores que já estavam naquele lugar. Eles reivindicaram dizendo que a água encontrada por Abraão lhes pertencia. E após grande discussão, Isaac se mudou e cavou novos poços, onde finalmente teve paz. Vemos na atitude de Isaac preciosas lições. Primeiro, ele sempre evitou o conflito desnecessário. Segundo, mesmo que isso lhe causasse dano. Terceiro, mesmo que seu trabalho fosse perdido. E quarto, mesmo que o fruto do seu trabalho ficasse para os outros. Ele não se importou, né, em abrir poços, cavar poços, e à medida que esses poços davam água, né, ele ia deixando para trás, porque estava havendo confusão, estava havendo conflito, né? Então, para viver debaixo da bênção de Deus, ele sabia que o Senhor tinha o melhor para a sua vida. Ele confiou plenamente no Senhor, sabendo que o Senhor estava guardando o melhor para ele. E nós precisamos viver, não precisamos viver, né, inquietos, preocupados com a produtividade alheia ou com aquilo que querem tomar de nós. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa garantia de restituição. Louvado seja o nome do Senhor. Acordo de paz. Então, algum tempo depois, quando Isaac finalmente conseguiu produzir a sua riqueza, né, que só crescia, Abimeleque, o líder dos filisteus, veio até ele e propôs um acordo de paz. Em suas palavras, Abimeleque declarou que percebeu que Deus estava com ele, que Deus o abençoava, e por isso desejou que houvesse paz entre eles. Isaac concordou e celebrou a Deus por isso. Fez até aquele banquete, né, para os filisteus. Deu um banquete para eles, concordando. E no capítulo 26 encerra com um relato do casamento de Esaú, com duas mulheres hititas, que não faziam parte da aliança de Deus, o que causou muita angústia a seus pais. Então, aqui, pontos importantes do caráter de Esaú, né?
começaram a ser revelados, como, por exemplo, o fato dele não honrar o seu pai e sua mãe. Ele sabia que Deus tinha uma promessa, né? Ele sabia que Isaac, que Abraão tinha tinha uma promessa de Deus e ele simplesmente não deu, assim como ele vendeu a sua primogenitura, né, para Jacó por um prato de lentilhas, agora ele simplesmente casou com duas mulheres hititas, né, que não faziam parte da aliança com Deus. Então ele não se importou, né, com a promessa de Abraão, com a promessa do seu pai, de Deus a seu pai. Ele simplesmente casou com essas mulheres hititas, né, que não faziam parte da aliança com Deus, e isso causou muita angústia, né, para os seus pais. E agora só restava, né, Jacó ser um dos descendentes mesmo, né, fazer aliança, né, aliança de Jacó, fazer aliança com Deus, né, no caso. Então, os dois irmãos aí, eles viveram separados, né? Porque ele separou os povos, né? Se ele tivesse se casado com uma pessoa da família dele, com certeza os dois seriam unidos. Mas ele quis se separar logo, logo. Porque quando você casa, né? Com pessoas que não são do mesmo convívio, né? Que gostam da sua família, infelizmente, esse casamento só tende ao fracasso, né? Só tende a separar as famílias, e foi o que aconteceu com Esaú e Jacó. Amém? Por hoje é só. Mais alguma coisa? Comentar? Tem uma aplicação aqui na Bíblia falando que uma das coisas que Isaac fez quando cresceu foi abrir os poços de seu pai Abraão. Poços que haviam sido entulhados pelos inimigos. Está em Gênesis 26, 18. E o próprio nome de Isaac, aquele que fez com que os poços fluíssem novamente, significa riso. Então eu creio que podemos extrair dessa história a ideia de que o riso e a alegria do Espírito Santo abrirão os poços profundos de vida que existe dentro de nós. Poços que podem ter sido entulhados pelo inimigo através da depressão, do desânimo, da decepção. Então a gente vê que Deus, né, ele devolve a nossa alegria, né? Ele devolve a nossa alegria quando a gente dá espaço para ele, né? Então, que a alegria do Senhor, a alegria de Deus, borbulhe dentro de você agora mesmo. Que o Senhor te visite com unção de alegria, com unção de riso. Inclusive, ontem eu estava até vendo no Instagram uma coach que é da Febracis, e ela falando, né, sobre o riso, né, sobre a alegria, que a gente deve acordar de manhã e já fazer assim aquela primeira coisa que quando você é uma técnica. Quando você acordar, abrir os olhos, você abre aquele sorrisão e fica assim, ó, aquele sorrisão Colgate, né, como diz o outro, aquele sorrisão e repete 7 vezes a palavra alegria. Aquele sorrisão assim, você fala alegria, 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 7 vezes. E aí você vai despertar, né? Seu cérebro vai despertar a serotonina, né? Que é um neurotransmissor, que vai fazer com que o seu dia fique mais alegre. Simplesmente porque você declarou ali que você quer alegria, alegria, alegria. Só que aí, para você completar essa ferramenta, você deve se levantar espreguiçando, né? Claro, respirando, fazendo as respirações. E você falar 10 vezes vitória. Então, você vai declarar com as mãos para cima 10 vezes. Vitória, 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 10 vezes. Aí, com certeza, você vai ter um dia abençoado, um dia vitorioso e cheio da alegria que vem do Senhor. É uma técnica de coach, mas eu creio não, eu sei que isso dá certo mesmo, viu? O que eu estou fazendo assim, comecei ontem. Eu já conhecia essa técnica, mas às vezes a gente nunca faz o que a gente conhece, né? Mas quando a gente vê alguém ali ensinando isso, a gente fala, ó,
Eu vou fazer para ver se vai dar certo. Então, comecei hoje, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser o meu dia, que eu creio que Deus vai borbulhar, né, a alegria dele dentro de mim. Amém? Mayara? Oi, tava aqui ouvindo. Tô com os baby aqui. Ai, meu Deus. Mas essas técnicas funcionam mesmo, viu? É É, poderoso fazer isso. Nossa, super funciona. Eu gosto também, às vezes, de parar no espelho. Se você parar no espelho e ficar sorrindo um tempo, você ativa, né, os você ativa neurotransmissores. os neurotransmissores. E também você pode, ao longo do dia, se você quer, porque, tipo assim, quando você contrai essa musculatura do lábio, da boca, tem gente que põe até uma caneta, né? Paulo Vieira até ensina você botar uma caneta na boca e você É, ficar colocar a assim, ó, caneta. para você realmente Exatamente. estar ativando os neurotransmissores, né? E trazendo alegria, né? Às vezes a gente acorda já de mau humor, né? Ai, que mau humor, queria dormir, queria fazer isso, queria... Então, tipo assim, você já fica declarando ali que o seu dia vai ser péssimo, vai ser, né? Então, se a gente acorda declarando alegria, pedindo a Deus, chamando o Espírito Santo, né? Para te trazer ânimo, para te trazer esperança, para te trazer vitória, com certeza Deus vai mandar a vitória. Exatamente. Até porque, né, o que a gente pensa, os pensamentos geram um sentimento, né? E esse sentimento é o que a gente vai, a nossa energia, a nossa vibração que a gente vai emanar, né? Tudo que a gente emana, a gente atrai de volta. Então, realmente muda tudo. É. Muda tudo. Tem um livro bem legal, né? Que eu li há um tempo atrás, que até fiz umas lives, que é de 31 declarações. Ai, como que é o nome do livro? Acho que é 31 declarações. E depois eu vejo certinho e passo. Mas são 31 dias que cada dia ele traz uma declaração, né? Justamente para isso, para você já começar o dia já Mas não é o mentalizando, milagre da declarando. manhã, não? Não, né? Não, não. É um de um pastor que ele fala sobre essa importância da gente declarar sobre a nossa vida, né? Profetizar sobre a nossa vida, porque às vezes a gente quer vitória sobre a nossa vida, só que muitas vezes a gente tem pensamentos, sentimentos, da nossa boca só sai palavras de derrota, né? Pensamentos de derrota. Então não é congruente. Você quer uma vitória, mas você está a todo momento ali cultivando o sentimento errado, o pensamento errado, né? E é um livro muito legal, que ele traz cada dia uma reflexão, bem curtinho de ler, só uma página, assim, e aí você declarar, Ah, né? vê para mim que eu quero. Eu, eu esqueci É agora o muito. nome, gente, é 31 de 31 eu vou ver certinho e te mando. E é tudo baseado, assim, na Bíblia também, né? Então, Ai, que legal. ele vai trazendo, assim, essas declarações para você relembrar quem é você, né? Que você é filha amada, abençoada, e você tomar posse, né, de tudo que Deus já nos deu. Então, é muito Uhum. legal, muito, muito, muito legal esse livro. Ah, eu quero, depois você consegue para mim. É muito bom, né, Eu a tô gente dando uma declarar olhada. a palavra. Eu tinha um livro de declarações da palavra mesmo, que era. Achei o nome. Ah, Chama Eu Declaro 31 promessas de vitória para a sua vida. É de um pastor, Joel Osteen, acho que é Osteen. Eu te mando a fotinha. Mas é muito bacana esse livro, porque ele é bem facinho de ler, bem rápido. Você lê uma página por dia, sabe? já achei aqui já. Eu sou assim, minha É filha. Quando você só. está falando, eu já estou aqui. Ele é Já muito achei o legal. livro já. Ah, vou Esse baixar livro, aqui. esse livro que você ia falar agora é o da Valnice, declarando a palavra? Não. A declaração da palavra, ele é de Bernays Neugrove, um pastor, que inclusive eu tenho muitos livros dele. E eu comecei, não sei se você lembra que eu comecei, quando eu comecei o devocional, eu ficava lendo direto ele, que era aquele o poder da
da graça. Eu falava muito sobre a lembro, graça, então é dele. lembro. É maravilhoso esse livro dele, só que é físico, entendeu? Eu não acho que não tem pela internet, não sei. Não sei se tem. Eu já baixei aqui, Mayara, para você ter ideia aqui, esses 31. Eu vou até passar para minha irmã, que ela também gosta desses. Eu tenho um canal aqui no Telegram, que qualquer livro, menina, que eu, que eu esteja querendo, eu vou aqui rapidinho e já consigo. É massa. É um canal desses canal de transbordo, né? Conversas de sementes, Que e o como a pessoal gente. E coloca. tem muitos livros bíblicos. Gente, tem tanto livro. Tem tanto livro. Tem até uma declaração aqui, quando eu estava procurando declaração para mães, viu? Livro Que de declaração legal, para mães. Para muito bom. mães. Agora tem um livro que eu tô ouvindo dizer também que é muito bom, tô querendo comprar, é um da Valnice É. Milhomens, Uhum. que é o Orando a Palavra. É. Esse também parece que é muito bom, que é você pegar. Aqui nessa nossa Bíblia, de vez em quando, tem uns trechinhos que fala de declarar a palavra, né? Ah, é. E, Ah, e aqui ela fala orando a palavra, né? Então você realmente pegar ali o que está na Bíblia, né? E você declarar sobre a sua vida, né? Orar sobre aquilo, porque ali tem uma vez eu ouvi isso em algum lugar e eu falei, nossa, faz todo sentido. Se tem uma oração que funciona, é aquela oração que é o que Deus quer para você. E o que Deus quer? Na palavra, lá na Bíblia tem um monte de coisa, né? Das promessas dele para nossa vida. Então, se a gente alinha, né? Se eu oro, declarando, pedindo aquilo que é o desejo dele sobre a nossa vida, que muitas coisas já estão aqui, que são as promessas dele, é muito mais fácil da nossa oração ser atendida, né? uhum. Eu já achei aqui você quer o PDF dele? Eu quero, eu quero. Eu tô falando para você que todos os livros, minha filha, aqui, ó, Mas tem nesse manda Telegram esse aqui. canal, Hã? manda esse canal para mim, vou querer entrar. Não, É no Telegram? Conversas e Sementes. Você pode entrar no Eita. Telegram e entrar. Conversas e Sementes. Todos os livros que a gente já viu, né, que o Pablo, esses livros do Pablo tem aqui nesse negócio aqui. E às vezes alguém fala assim, eu já fico de olho quando a pessoa fala, tem um livro bom assim, assim, assado. Pronto, eu já vou lá e já baixo já para mim ler depois. Eu tô Legal. vendo agora esse Orando a Palavra. Tem livros evangélicos, tem milhões de livros aqui, menino. Muito perfeito. Minha irmã mesmo, eu passei para ela lê direto. Tem muitos livros, inclusive, Mayara. Mas vamos continuar, né? A gente vai nesse propósito de ler a Bíblia. Eu também não quero parar. Mas assim, depois seria muito interessante se a gente fizesse uma. Aí pode ser que o pessoal comece a vir, né? Fazer tipo assim, de livros, né? Para a gente poder estar lendo junto, igual a menina fazia. É legal. Isso é É legal. legal, menina, fazer esse grupo, né, de mastermind, de livros. Só que a gente poderia fazer de livros evangélicos, né? Por exemplo, tem esse agora mesmo aqui que eu tô vendo aqui, ó. Tem um aqui que é sobre criação de filhos, declaração da mãe, entendeu? Declarar na vida dos filhos. Então, assim, é bem interessante, né? A gente tá. Porque às vezes um livro também a gente tem aquele entendimento, né? Aquela percepção, né, da pessoa. E a gente aprende bem mesmo. Aqui, ó, já mandei lá no grupo, tá? Pronto, vamos orar? Você ora aí? Vamos orar aqui para encerrar. Eu oro. Então vamos lá. Peraí, deixa eu só ativar aqui.